Doutor, existe uma série de pacientes que elas moram no exterior que estão cheias de dúvidas sobre o emagrecimento com o HCG. Quais as informações que o doutor pode passar para essas pacientes? Olha, a gente tem que primeiro voltar um pouquinho na história. Isso data dos meados do século passado, né? Quando um médico inglês, Dr. Simeons, que atuou muitos anos na Índia e na Itália também, ocupando cargos de chefia, diretoria de hospitais. Ele fazia endocrinologia, mas era na realidade um clínico geral, como se diz na gíria, de mão cheia. Um senhor clínico geral que entendia do funcionamento corporal de acordo com os conhecimentos que se tinha na época e que às vezes tinham que ser até maiores em função da carência de diagnóstico por imagem, uma série de coisas que nós temos hoje, a gente sabe disso, né? Mas o Dr. Simeons, ele tratando meninos gordinhos que os testículos não haviam descido, ele percebeu que com o uso da gonadotrofina coriônica, do HCG, esses meninos também apresentavam um emagrecimento, e um emagrecimento diferente do emagrecimento que acontece normalmente numa pessoa que perde massa gordurosa, perdendo normalmente água junto e perdendo também massa muscular. Durante esse tratamento, ele começou a fazer o uso do HCG também para pacientes que só tinham obesidade. E esses pacientes começaram a responder e ele foi testando alimentos, os quais funcionavam, os quais não funcionavam, e acabou instituindo uma dieta hipocalórica. Uma dieta, na realidade, em torno de 500 calorias que é feita, são utilizadas apenas 500 calorias por dia, e bem distribuídas e bem específicas, né? Inclusive, eu vou até pedir para colocarem no site essa lista de alimentos do Dr. Simeons, para facilitar, para a gente não ficar aqui falando e dando relação de alimento. Isso vai estar disponível no nosso site. Mas o que é importante, o tratamento funciona porque é um tratamento, segundo o Dr. Simeons, que se baseia numa ação no diencéfalo, aonde existe um comando que o corpo é enganado que ele se encontra numa situação diferente com uma dose de HCG. Uma situação semelhante aos primeiros dias de uma gravidez. Embora isso possa ser feito em homens, é feito para homens e para mulheres esse tratamento. Ele fazia para homens e para mulheres. Ele começou tratando homens. O HCG se usa muito em homem e se usa em muitas outras coisas até hoje. Esses pacientes que moram fora têm a grande facilidade de conseguir o HCG. O que é importante, a mensagem que nós temos que deixar para eles é o seguinte: não basta eles usarem o HCG. Isso precisa ser orientado pelo médico deles lá fora. O médico tem que estar acompanhando isso semanalmente. Uma dose normal de HCG para uma criança que o testículo não desceu é de 5.000 unidades. Para você ter ideia, a dose é tão pequena do HCG no tratamento da obesidade do Dr. Simeons, que são 125 unidades por dia, contra 5.000. Então, por isso, inclusive lá fora, já estão usando o HCG sublingual e eles chamam de homeopático, porque essa dose é tão pequena que é chamado de tratamento homeopático. Mas na realidade, não pensem em homeopatia. Eu acho que esses pacientes devem pensar em tratamento médico, em serem seguidos pelos seus médicos semanalmente. Muitos desses médicos gostam de fazer sublingual e uma vez por semana fazer uma aplicação injetável. Outros gostam de fazer alguma suplementação endovenosa semanal. Eu particularmente não vejo essa necessidade, né? Porque a perda realmente é uma perda localizada. Nesse tipo de tratamento você perde gordura principalmente nos lugares mais difíceis de perder, aqueles que você perderia por último em outros tratamentos convencionais. Quando você faz com HCG, eles são os lugares que você perde primeiro. Então o tratamento com HCG, ele só funciona se fizer a alimentação preconizada pelo Dr. Simeons. Ele publicou um livro também nos meados do século passado, a tradução do livro é Gramas e Polegadas, né? O título do livro. A tradução significa isso. E nesse livro ele explica muito bem, só que ele explica toda a fisiopatologia, explica tudo, isso é complexo. Eu acho que basta a gente fazer um resumo, e por isso que eu estou pedindo para colocar esse resumo da alimentação, para que fique facilitado no site. Isso vai estar lá, para a gente não ficar contando, olha, de manhã você toma um copo d'água com um suco de limão, né? Isso vai estar tudo explicado, que é muito mais fácil. Qual o tempo do tratamento, doutor?
O período do tratamento, ele normalmente, o ideal é que ele seja feita a aplicação do HCG por 40 dias. Normalmente se aplica 37. Os primeiros 2 dias você faz uma dieta riquíssima em gordura, como se você fosse comer para engordar. Você pode até ganhar um pouquinho de peso no primeiro e no segundo dia, não tem problema. Depois você faz mais 40 dias com a dieta essa do Dr. Simeões, essa dieta de 500 calorias. E depois disso você passa um período de 30 dias se adaptando, trocando a dieta do Dr. Simeões por uma dieta balanceada, aquela que o seu médico gosta que você use, normalmente, aquela que o seu médico prescreve para você de rotina, que na visão dele é considerada uma dieta bem balanceada, completa, onde você está fazendo uma alimentação completa e não está se intoxicando. O grande problema quando se come hoje é exatamente o fato de que você troca coisas que alimentam por coisas que não alimentam. E às vezes por coisas que intoxicam. Eu vou dar um exemplo. Quando você troca uma seleta de legumes frescos, né, por um prato de arroz para acompanhar o seu bife, você está trocando uma coisa que tem grande alimento por uma coisa que não tem nada. Mas o arroz não faz mal nenhum para você, ele só não tem nada. Só que na hora que você troca, por exemplo, um copo de chá verde por um copo de água, você está trocando um copo de um líquido que tem poderes anti-envelhecimento, entendeu? Que os poderes do chá verde são muito grandes, trazem benefícios em todos os setores do organismo, por um copo d'água que vai te hidratar, que é muito boa. Mas você pode às vezes estar trocando por um copo de refrigerante, que é péssimo. Então você tem coisas que são maravilhosas, coisas que são normais, que não te causam problema nenhum e não te trazem benefício, e coisas que te trazem malefício. Você tem ideia, quando você toma um copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água boa para poder equilibrar o pH do seu organismo de novo. Quem é que toma refrigerante e toma 32 copos d'água entre cada copo de refrigerante? Isso não existe. Então qual é o único jeito? Refrigerante é uma coisa que você tem que banir da alimentação. E existe um tempo máximo do uso do HCG? Não, esses 40 dias são suficientes. Aí você interrompe para 3 meses. Por exemplo, a média de perda nesses 40 dias é em torno de 14 quilos. Tem pacientes que chegam a 16, 18, principalmente do sexo masculino. E tem pacientes que perdem menos, chegam a perder só 12 quilos. Mas é uma perda considerável se você comparar com outros tipos de tratamento. Mas aí você vai me dizer, doutor, mas eu comendo 500 calorias, eu vou perder peso do mesmo jeito. Não é a mesma coisa, porque no terceiro dia você larga as 500 calorias. Eu já fiz o uso do HCG, eu posso te dizer por experiência própria, né? Você não sente fome, você tem dificuldade para comer as 500 calorias, que quando você olha a lista, você fala, eu não vou conseguir viver só com isso. E você vive muito bem com isso. Você não tem todos os problemas, as tonturas, o mal-estar, sudorese, variação de pressão arterial. Você não tem absolutamente nada disso quando você está no uso do HCG. Justamente porque essa ação, segundo o Dr. Simeões, que ele exerce a nível do diencéfalo. E o que o senhor indica? O HCG sublingual ou injetável? Na realidade eu não indico nada, porque aqui no Brasil é complicado você indicar essas coisas, né? Essas pessoas vão ter os médicos deles lá que vão prescrever. A única coisa que a gente tem que recomendar, já que eles ligam para cá para tirar dúvida com a gente, eu acho que a grande recomendação é o seguinte: siga a alimentação rigorosamente. Não tenha pré-julgamento desse tratamento, porque ele é diferente de tudo. Entendeu? Eu já vi médicos que se trataram com isso e que, mesmo sendo médicos, não acreditavam que isso pudesse dar certo. E depois de uma semana usando, falavam, nossa, mas eu estou muito bem. E é impressionante, porque às vezes chega a hora do jantar, eu esqueço que eu tenho de jantar, vou me lembrar que eu tenho que jantar 10 horas da noite. Pessoas que moram sozinhas, por exemplo, se esquecem muito de fazer o jantar. Isso não é legal, porque você precisa comer aquela mínima quantidade de proteína que tem na dieta, mas precisa comer, porque isso vai ajudar na sustentação da sua base muscular. Isso vai contribuir muito na não perda de colágeno, para você ter um emagrecimento sem flacidez. No dia que você fizer isso, você vai perceber que é um emagrecimento diferente de todos os outros que você já fez. E afinal, esse tratamento ele funciona? Funciona desde que seja bem conduzido. Essas pessoas que estão entrando em contato com a gente, que moram fora, já foram nos seus médicos, já tiveram uma orientação para fazer esse tratamento já foi recomendado a elas. Por que elas não estão fazendo e estão
mandando e-mail, telefonando e querendo saber a respeito disso, que é o que está motivando tudo isso. E eu acho o seguinte, eu sou muito franco, essas pessoas estão querendo arrumar uma fórmula mais fácil de fazer isso. Tentar fazer isso sozinhas, às suas próprias custas. Porque no exterior, essas coisas que são proibidas no Brasil, tem uma facilidade muito grande de comprar. Entendeu? Os departamentos de vigilância sanitária de muitos países desenvolvidos, eles têm uma abertura muito maior para isso. O tratamento anti-envelhecimento é muito mais reconhecido, aqui nem é reconhecido, entendeu? Então isso é muito importante, eles têm essa facilidade lá. Então o que eu sinto é o seguinte, eles estão querendo fazer autotratamento, como orientação nossa à distância. Isso é completamente errado. Isso inclusive é proibido, você fica dando orientação pela internet. O que a gente está fazendo aqui? Só dando um conselho. Qual é? Primeiro, faça a alimentação corretamente. Segundo, frequente semanalmente o seu médico. Porque existem muitas variantes que você precisa tomar cursos diferentes. Às vezes na dieta do Dr. Simeões, você está tendo uma fase que você diminuiu a sua perda de peso. O médico está percebendo aquilo porque ele recebe informação diária no e-mail dele da sua tabela de peso, data peso. Você manda uma tabela data peso preenchida diariamente. O médico lá acompanha isto e ele já dá um alerta para você, olha, faça um Apple Day, por exemplo, que é um dia de maçã, é um dia que você desintoxica, você toma muita água e come maçã. Outra coisa, não esquecer de tomar no mínimo 8 copos d'água na dieta do Dr. Simeões. Se você não beber água, não vai funcionar, porque à medida que o seu corpo está desidratado, você começa a criar mecanismos de defesa que começam a segurar essa gordura também. É muito complexo para explicar a fisiopatologia, mas é importante que elas acreditem, essas pessoas, nos médicos delas e façam exatamente o que eles recomendam. Para facilitar quanto à alimentação, a gente vai colocar essa alimentação, vai deixar essa alimentação publicada no site para efeito de cópia e de facilidade. Doutora, além da alimentação, existem outros cuidados que o paciente deve ter ao fazer o tratamento com o HCG? Sim. Todos os tratamentos anti-intoxicação, uso de cloro, flúor, soja, vasilhame plástico para alimentação, flúor, que passa de dente com flúor, uso de filtro solar químico, tem que usar físico, uso de sal iodado, tem que usar sal natural, de preferência flor de sal, cozinhar só com óleo de coco. Esses são cuidados básicos que tem que se tomar. Isso aí todo mundo devia fazer isso. Quem vai fazer uma dieta de emagrecimento não está longe disso, embora não vá poder usar o óleo de coco, mas já que vai usar sal na comida, use flor de sal, né? Que não pode usar gordura nenhuma na dieta dos Simeões, vocês vão ver isso no site. O que é importante? Primeiro, tem que beber no mínimo 8, 10 copos d'água por dia. Quer beber mais, beba mais. Como eu sei se eu bebi água suficiente? Eu fiz uma vez xixi branco durante o dia. Eu fui ao toalete e fiz um xixi branco, cor de água. Pronto. Não, meu xixi tá claro, mas tá amarelo. Dá uma bebidinha de água para fazer um xixi branco. Isso é fundamental. Entendeu? Segunda coisa, não faça nenhuma atividade física durante o tratamento. Isso é muito importante. Porque o uso da atividade física, além de que vai dificultar o entendimento que esse HCG está querendo dar para o organismo, ele pode despertar o apetite, entendeu? Então ele pode fazer um dos efeitos essenciais do HCG, que é diminuir demasiadamente o apetite, e uma diminuição diferente de tudo que você já viu. As pessoas que já tomaram aqueles venenos, as anfetaminas, essas bobagens todas, sabem que você fica sem comer porque você se sente mal, você está doente, você tem aversão à comida. Nesse não, se te derem um banquete, você come o banquete inteiro, você consegue comer, mas você consegue olhar para ele e ficar sem comer, sem nenhum problema. Isso foi o que mais me admirou na época que eu fiz o uso do HCG, foi o que mais me impressionou. E acho que uma coisa importante também é você ter o cuidado de mandar uma tabela diária para o seu médico, né? Muitas vezes o paciente não faz isso. Isso no exterior é muito comum, os médicos pedem isso, que ele mande diariamente uma informação via e-mail, ou via torpedo, SMS, qualquer coisa que seja a comunicação mais fácil que tenha, mas para o médico ficar vendo, porque na hora que o médico percebe que essa perda ponderal não está de acordo, e isso não é uma coisa assim numérica direta que dá para qualquer matemático saber. Tem que ser um médico experiente em emagrecimento para saber o que está acontecendo. Porque o nosso peso ele é oscilante.
Você não perde peso numa linha descendente, você perde peso numa linha cuja resultante é descendente. Então isso é uma coisa que diferencia muito e que precisa de uma pessoa realmente especializada para poder avaliar.